Ontem, dia 22, foi o dia do contador. A data é lembrada nesse dia porque lá em 1945, seu Getúlio Vargas, ele reconheceu esse trabalho, essa função como profissão e depois veio o curso superior em contabilidade. E no fim da década de 1970, eis que aqui em Cascavel, senhor Moacir Vanin, o Moa ou Vanin, ele se formou como contador e aí, meu amigo, abriu as porteiras dessa área para Cascavel e outros tantos profissionais. Seu Moacir, tudo bem? Tudo bem, como é que está você? Seja bem-vindo. Obrigado, hein? E essa voz grossa, grave aí? Essa voz é um fruto de um Covid que eu saí. Ah, teve Covid? É, tive Covid. Mas passou muito mal ou não? Não, 2 dias depois, fui só recuperando. Ah, recuperou bem. É. Tá bom. A saúde está bem, então? Sim, tem alguns medicamentos que levantam defunto hoje, né? Mas e como, né? E outras coisas. Ô, meu irmão, seguinte, convidamos você para fazer parte dessa história aqui, que tem o objetivo de contar sobre as personalidades de Cascavel. Você está há quase 50 anos só nesse ramo aí de contabilidade. Se você tivesse que resumir o que é ser um contador hoje, e aí eu estou falando do lado mais emocional da coisa, não estou falando da coisa prática ali. Como você resumiria? Qual é o sentimento que você tem hoje de ser um contador com uma experiência tão longa como essa? Olha, eu sempre tenho dito que o contador é uma peça fundamental para a empresa. Se o profissional realmente estudar, se dedicar, não ficar só fazendo débito e crédito, que no passado a profissão foi meio desnaturada, que políticos queriam, que pequena empresa, média, não precisava fazer contabilidade. Isso não existe. A empresa precisa de uma boa contabilidade, formatar preço, formatar custo, projetar. E não é só pagar imposto. Imposto é uma parcela da empresa, entende? É um braço só da contabilidade. É um braço, um pedaço, né, do patrimônio. Então, se descaracterizou um pouco da atividade nas médias e pequenas empresas. Isso vem se transformando já. Sim. As pessoas e empresas já têm consciência que é preciso de informação. Nós, quando começamos lá atrás... Tu começou em que ano? Eu me formei um marista em 76. Era técnico? Era técnico. Há uns 2, 3 anos eu já estava trabalhando. O escritório foi formatado 1º de julho de 79, hoje tem 45 anos. Você é o contador em atividade mais antigo em Cascavel. Não, acho que não. É o mais. Nós fizemos uma pesquisa. Por isso o convite. Será? Certo. Nós falamos com o pessoal do sindicato, falamos com o pessoal que representa essa categoria e descobrimos que o profissional com mais tempo de atividade ininterruptamente é o senhor, é a vossa pessoa. Eu achei que não. Viu? Então, nós fizemos uma pesquisa antes. Pelo menos foi o que a nossa equipe conseguiu apurar. E aí, aproveitando essa deixa, como era trabalhar como contador no passado? Barbaridade. Olha, era complicado. Viu? Esse barbaridade aí vem de onde? Veio lá de trás. Veio lá do Rio do Sul. De onde? De Erechim. Erechim, mas olha nós chegamos em Não, Cascavel. se eu soubesse, eu teria trazido uma cuia, um mate aqui. Meu pai chegou em Cascavel no dia que eu fiz 6 anos de idade. Por isso que eu sei as datas. Certo. Eu me lembro. Que dia era? 24 de junho. Junho. É o dia do meu 24, aniversário. Isso, exato. De 61, né? É isso aí. É isso mesmo. Tá, então você veja que o tempo passa, o tempo urge, a gente nem percebe. Não. Mas eu acho que a evolução está na mão de outros já, né? Coube a mim e alguns que estavam comigo, que quando eu formatei o escritório, tinha meu irmão também como sócio, tá? Então nós sempre procuramos desenvolver a empresa de contabilidade como informação, como assessoramento à empresa, não meramente pagar imposto. Sim. Isso eu desde quando eu fui para a universidade eu trabalhei dessa forma. Mas de onde veio isso? Você chegou com 6 anos, teve a tua trajetória de guri e tudo mais. Como que despertou o interesse por essa área? Tinha a referência de alguém, tinha influência de alguém ou era o curso que tinha disponível? Olha,
Eu sempre digo que o contador acaba vindo das famílias de menos potencial financeiro. Tá? Ah, é? Mas também são vários fatores que atravessaram a minha vida que eu acabei indo estudar. Fui terminar o ginásio no Marista, passei para o primeiro de contabilidade, não sabia nada. Um militar dando contabilidade como professor, então imagina, né? Sim. Então tudo isso veio agregando. E depois eu tive uma grande escola, que eu sempre digo. Eu aprendi contabilidade com fundamento em contabilidade de empresa alemã. Tem aqui em Cascavel até hoje, que é a Qual que é a Grande diferença? Veículos Casa Grande, ali, Mercedes-Benz. Certo. Eu passei ali quase 2 anos. Ali eu estudei muito, ali me aprimorei como informação, como determinação de preço, rateios, enfim, gerar informação para a empresa. Isso me deu uma base muito grande. Quando eu fui para a faculdade, eu tinha um professor, o Ari Cantelli, não sei se tu conheceu. Não tive Ele é privilégio. um cara que veio do Rio Grande do Sul, tinha muito conhecimento e a gente trocava muita ideia sobre isso. E quando eu entrei na profissão, eu estudei como nunca lá no passado. Eu tive que estudar. Foi o que me deu condição de iniciar a empresa, ganhar dinheiro, as primeiras máquinas, tudo isso daí veio dali. Aí mudou a legislação, o Decreto-Lei 1598 de 77, adaptando as empresas do 6.404 de 76 da Sociedade Anônima. Tudo isso veio agregando, me obrigando a estudar. E eu me realizei dessa forma. Você não poderia ficar parado, né? Não tinha como. Sim. E também a atividade, né? Tu perguntou para mim se eu fui político, eu nunca fui político. Participei da política, tá entendendo? Eu fui diretor de compra no tempo do Álvaro Dias, o primeiro ano, que o Mário Pereira era secretário. Tudo isso veio agregando, entendeu? Foram experiências que você foi juntando nessa mala aí de conhecimento e tudo mais, que lhe dá hoje de chancela como eu mencionei, o profissional dentro dessa área de contabilidade com mais tempo exercendo ainda a função. Casado, tem filhos? Sou casado, tenho uma filha muito bonita. Mora aqui em Cascavel Trabalha também? conosco. Que bacana. Entendeu? Isso que é bacana que eu queria te perguntar, porque é o seguinte, você no teu histórico já me contou, você veio de Erechim, Rio Grande do Sul, chegou em Cascavel no dia do aniversário de 6 anos, dia 24 de junho, e estudou, foi conduzido, e não sabe por que motivo, para essa área, mas as coisas foram acontecendo, você foi se permitindo. E aí de hoje, quando você olha para trás, que sentimento tu tem, Vaninho? Da minha atividade? Da tua atividade, da tua vida, do que você construiu, do que você construiu a partir disso. Não, digamos assim, eu não posso dizer que foi ruim, estou arrependido, de forma nenhuma, estou realizado. Você se sente realizado? Claro, eu me sinto realizado. Poderia ter ido embora de Cascavel na época, que eu tive alguns grandes convites, tá entendendo? Mas tu tá aqui, a mulher não quer ir embora também, entendeu? Tudo isso vai te segurando. Criou raízes aqui, né? Claro, tem raiz. Quantas pessoas eu conheço aqui? Justo. São anos, né? Não é um dia. Então você não larga isso assim, né? Então isso veio somando. Claro. Agora, enfrentamos todos os problemas da atividade. Falta de equipamento, falta de modernidade, na época não tinha computador. Tudo isso daí foi difícil, mas foi realizado, foi trabalhado. Eu sou satisfeito pelo que eu passei, entendeu? Eu não posso reclamar de forma nenhuma. E hoje a empresa já não é mais tanto eu. A empresa são os novos sócios que a gente incorporou. Essa juventude está muito na frente hoje, pelo estudo diário, treinamento, curso. Tu vai dentro da empresa lá, todo dia tem um curso, tem um treinamento de alguém, de uma área. Isso tudo vai agregando, vai somando, que você não acompanha mais no dia a dia. Você tem que ficar no macro hoje, entende? O teu discurso ele é bem parecido com o que, por exemplo, eu tive aqui do seu Pedro Mufato, seu Assis Gurgas, outros nomes que estão na ativa, que construíram toda uma trajetória, uma profissão, ou mesmo várias, e que coloca para essa geração que está aí agora
não vou dizer uma responsabilidade, mas assim, o que a gente percebe? Há um olhar de muito respeito para essa próxima geração e de confiança. Você sentia isso lá atrás também ou não? Olha, eu acho que você, considerando a pequenez do passado. Você sentia isso lá atrás também ou não? Olha, eu acho que você, considerando a pequenez do passado e de hoje que desenvolveu tanto, eu acho que sim, eu tive sorte que eu tive boas pessoas da área contábil do meu lado, que me auxiliaram, que me orientaram, e eu fui estudando e fui melhorando. Hoje, você percebe mais dificuldade de ter um bom profissional no mercado pela exigência de estudo que tem. O cara não é mais uma pessoa só fazendo débito e crédito. Hoje não. Hoje o computador faz tudo isso. Você tem que gerar informação. O básico do contador é gerar informação para a empresa. Não é pagar imposto. Aliás, pelo imposto, ele tem que tentar reduzir dentro da lei para beneficiar a empresa, né? E a visão que sempre tivemos foi essa. E hoje, graças a Deus, nossa empresa está bem administrada por um grupo de sócios que toca o negócio, entendeu? A gente lá vai tomar café, basicamente. Você fala o seguinte, você já falou 3 vezes, que hoje o contador ele gera informação. Mas como isso se dá no dia a dia? Me dê exemplos para eu entender e para os meus telespectadores entenderem também. Eu vou te dar um exemplo aqui, olha. Você contrata a empresa de contabilidade, ok? Hoje, as informações da empresa, normalmente o cara tem um sistema dentro da empresa dele também, né? Você busca informação, vem já menos documento hoje, de malote e tal, isso está desaparecendo. Então a empresa faz os lançamentos automáticos, comprei, vendi, o computador está fazendo isso, o sistema. Você vai pegar todas essas informações e vai gerar relatórios para o empresário. E vai orientar ele. E vai dar projeção, inclusive, claro, dependendo de cada empresa. Claro. Eu vou pegar uma empresa pequena. E muda de segmento também. Claro. Né? Uma empresa que vende cafezinho ali, não tem como fazer isso, né? O próprio cara faz isso, tá? Agora, tu começa a subir o investimento, a responsabilidade, muda completamente, entendeu? Aí é que entra o bom contador. Se ele se preparou para isso ou não. Como é que tu vai pegar um balanço, vai fazer uma análise de balanço e vai dar uma opinião do balanço para o empresário? Se tu não conhece balanço, não consegue interpretar números... Tu coloca em risco a empresa. Claro, claro. Isso aí. Então você tem que dar informação real para o cara, para o empresário. Não é assim no grito. Isso tem muito hoje, viu? Evoluiu muito para isso. E nessa onda que nós estamos, né? Quanto mais informação a gente recebe, quanto mais você lê, mais acesso você tem, mais você recebe. Na parte da contabilidade, como funciona isso, essa questão das informações relacionadas às empresas? Vocês são bombardeados, eu digo vocês mesmo, o grupo de contabilistas, empresários, é bombardeado todo santo dia com informações, eu acredito aqui que, via de regra, elas te dão um norte, né, de como agir naquele período, mas que tipo de informação que o cara tem que saber? Vê o seguinte, ó. O profissional tem que ser eclético. Não é só fazer contabilidade. Você tem que ter uma boa noção de economia, ter uma tendência política, porque isso influencia em tudo nos investimentos, né? Você tem que se preparar para isso. Você é bombardeado pelos jornais que você tem que checar o que é. Você é bombardeado pelo cliente que tem teu zap, ele manda, olha, eu vi isso aqui, vi aquilo. Isso é todo dia. Nossa. Como é que tu faz daí? Tu, espera que eu vou ver se isso aqui está em vigor já, tá entendendo? Nem foi sancionado ainda. Vocês são provocados pelos Mas empresários que estão dia, ali, todo vapor também. Tu imagina agora, na reforma tributária que está aí, vai ser uma loucura. Tem empresário que fala assim, bem, então vou reduzir o trabalho agora, posso até pagar menos. Eu faço um contrato de risco com você. Se diminuir o trabalho, eu cobro menos
e se subir você vai pagar mais, ok? É o justo. Claro, ninguém quer, né? Nós sabemos, vamos ter Exato. vários períodos aí, Claro. até 33. Isso vai ser, Valdir, isso vai ser uma loucura. Acredito. Uma loucura. E Vamos- vamos aumentar os impostos ainda. Vamos segurar? Eu preciso bater um papo com o Mauro ao vivo aqui e eu quero falar sobre essa projeção dessas mudanças todas, porque isso é muito importante da gente destacar também e nada melhor que um baita profissional que há tanto tempo está na estrada aí e pode colaborar com a gente. Aguenta lá, me dá um minuto. Deixa eu voltar aqui com o Moacir Vanin, contador, um dos mais antigos de Cascavel. Quando a gente fala um dos mais antigos, a gente está falando de muita experiência. E aí você já passou por várias mudanças nesse processo todo de contabilidade, né, Vanin? E a gente estava dando uma pincelada nessas propostas dessa reforma tributária, muito importante, inclusive. Mas, no que a gente precisa ficar mais atento? O que vocês, como que o setor tem visto essas propostas de mudança? Bem, os impostos do varejo de consumo já está delineado, a estrutura. Agora vem o quê? Vamos ter algumas leis novas, decretos regulamentando. Eu acho que aí começa o perigo. Vou te dar um exemplo nosso. Por favor. Nossa empresa paga 3% de ISS para a prefeitura, ok? Que é bastante. E aí, isso vai agregar com outros impostos que a União vai cobrar, tudo agregado. Esses impostos podem chegar a 26,5%. E que impostos Não precisa nem seriam? fazer o ISS. Não, certo. Junto com o ICM, com o ISS. Isso. Claro, Isso. o PIS, COFINS Se e tal. torna tudo um. Tudo um. Mas que vem puxando, né? Isso. Cada Então, uma a se sua você referência. pegar só o ISS, a gente não sabe o que vai acontecer. Nós estamos preocupados. Estamos estudando, fazendo alguma projeção. A projeção sem uma alíquota também é difícil, né? Você vai chutar. É né? isso, fica no chutômetro, Claro, né? fica no chutômetro. A gente tem que, as pessoas, as empresas, têm que acompanhar o que está acontecendo no Congresso e no governo federal. Certo. Porque nós sabemos, o único governo, em tese, que diminuiu o imposto foi o anterior. Nunca a gente viu isso no país. Agora, e a despesa? Você não vê ninguém falar em racionalizar a despesa. Então vai acontecer o quê? Você vai aumentar a carga tributária. Isso poderá ter um reflexo na economia muito grande. O empresariado, ele está atento a isso ou não? Tá com alguns lances que você vê aí, aquilo que falei para você, ele vê um... Mas muito mais Claro. por influência de setores, né? de- Ou alguém faz um comentário, Isso. um cara dá uma palestra. Então o cara vem com, opa, meu problema aqui, como seria? Aí uma das coisas que as pessoas estão muito preocupadas, com direito à herança, Isso. transferência para os filhos dos bens. Isso está deixando as pessoas aflitas, sem dormir, tá entendendo? Mas você acha que há motivo para essa preocupação em demasiado? Assim? Tenho certeza. É? Na minha opinião, pela história Sim. que eu vi até hoje Pelo que do você país. tem acompanhado o movimento, Isso, né? pela maneira que se vê. A carga tributária nos últimos anos só subiu. Como é que tu vai acreditar que agora será diferente? Você vê o governo federal, todo ano está estourando o orçamento. E não é 1 bilhão, são vários. Então não dá para acreditar nisso, entende? E Cascavel, Vanin, se a gente falar, né, da realidade aqui em Cascavel, falar sobre projeção, falar sobre expectativa, e obviamente que não estamos aqui falando de política, nós estamos falando dessa Sim, o área, da fato. importância que tem, do fato, exatamente. Como é que nós estamos assim nessas questões tributárias, no entendimento do empresariado sobre esse setor, na confiança que ele tem pelo setor? Olha, hoje, por exemplo, uma vez tu via muito, o fiscal e tal. Hoje tu não vê falar em fiscal mais. Mas não fala em fiscal porque hoje é o quê? É tudo sistematizado. Isso, tudo Claro. sistematizado. Agora se vê, por exemplo, tu vai fazer uma defesa administrativa. Não tem o conselho contribuinte formado. Você para ali, entendeu não? Então eu acho que a gente deveria ter mais um estudo em cima disso, mais um trabalho, acompanhar mais. Não é assim, eu falei com o fulano, falei com o Beltrano, não pode existir isso. O contabilista aqui em Cascavel há 45 anos, como era? Em Cascavel.
Com a realidade que nós tínhamos Se na você época. pegar as empresas, por exemplo, as serrarias, que exploravam madeira, Isso. e tu pegar uma contabilidade, você vai sentir inveja Por quê? pelo detalhamento da E contabilidade. era tudo caderninho, né? Na verdade, mas você vai sentir inveja da contabilidade. Porque eu fiz uma vez uma perícia antes de eu ter nascido, fui buscar os documentos aqui da Certo. região, de grandes empresas. Eu olhei aquilo ali, eu não acreditei. Madeira, por exemplo, 2 tipos de bitola de medida no livro diário escrito. É difícil isso aí, né? Então, hoje, para que o histórico? O histórico é importante, tu vai detalhar, tu quer fazer uma pesquisa, o contador, tu vai achar, não precisa nem pegar o documento. Então, tem uma série de coisas que deveria se resgatar, eu acho, na minha opinião. Entendi. Entendeu? Aquele formato de Aquele trabalho. formato de trabalho. Com as tecnologias, com a Claro. ferramenta que a gente tem hoje, mas com aquela padronização. Exatamente, é isso aí, tem que ter Que padrão. coisa, rapaz. E aí, então, vamos falar de futuro agora. Você já foi professor, inclusive, e se você tivesse agora que falar com os nossos jovens, as pessoas que estão aí, os jovens estão pensando no futuro, que estão pensando em trilhar um caminho profissional e esbarrasse na contabilidade, qual seria o conselho de profissional, de professor nessa área? Eu diria, se a pessoa tem disposição para estudo, para leitura e gosta um pouco da contabilidade, vá em frente. Mas não, o que é gostar da contabilidade? não, Assim, você ó, vai ter que enfrentar tudo. Tem que dedicar teu tempo. E não é só 8 horas por dia, pode esquecer. Quando eu trabalhava, eu lecionava e estudava 4 horas. Eram 12 horas por dia. Eu não sei quantos estão dispostos a fazer isso. Exato. Tá? Então, eu acho que vale a pena ser um bom contador. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eram 12 horas por dia. Eu não sei quantos estão dispostos a fazer isso. Exato. Tá? Então, eu acho que vale a pena ser um bom contador. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ah, mas não é reconhecido. Uma hora alguém vai encontrar você. Não tenha dúvida. Depende de você. Agora, você tem que ser eclético na vida econômica, na atividade profissional, na política. Não é fazer política, arrumar voto. Não é política partidária, Não é né? isso aí. É a política que nós vivemos, Exato. dependemos dela. O pãozinho que você compra é política, o ovo que você frita Isso de aí, manhã é política. é. Pô. E acompanhar as mudanças no Congresso. Isso é importante demais, entende? Tu tem muitas fontes de informação hoje, né? E dá para ficar rico? Ah, dá pra pagar. Te peguei, camarada. Ó, gaúcho. Mas eu fiz mais coisa fora a contabilidade. Claro, claro. Você tem que ter... O contador, ele é procurado por muitos clientes, inclusive para ser sócio dele. Sabia disso? Não sabia. Pela informação, que ele pode ajudar a empresa. Claro. E aí, por isso que eu acabei de falar. Um bom contador, o cara não vai se arrepender, não. Ele hein? vai ser procurado. Vai ser procurado uma hora. Entendi. Não tenha dúvida. Eu fiquei muito feliz de conhecê-lo pessoalmente, de ter batido esse papo contigo, ouvir, né, da tua experiência toda nessa trajetória e principalmente poder fechar de alguma maneira aqui, trazendo para o nosso telespectador, para o jovem que está acompanhando, uma noção do que é ser um contador, de qual a importância desse profissional para a nossa sociedade. Eu espero de verdade que nós tenhamos, de alguma maneira, assim como vocês fazem na área de vocês, contribuído com aqueles que se interessam aí por um futuro bacana. Obrigado. Eu também espero que tenha contribuído. Saúde. Obrigado. E que você tenha força para continuar trabalhando. Eu penso nisso. Obrigado. Obrigado você. Moacir Vanin falando com a gente ao vivo, comemorando de alguma maneira, né? Porque ontem foi o dia do contador, ontem, dia 22, foi o dia do contador e ele veio aqui contar para nós um pouquinho de como é o trabalho.